Bom, vou estar falando agora sobre isso aqui, ó. Divisão de cargas em circuitos conforme funcionalidade. Então, aqui no livro, temos aqui na página 25, falando sobre divisão de cargas. Daí fala sobre 3 coisas aqui. Deve-se estabelecer um circuito independente para equipamentos que possuam corrente superior a 10 amperes. Então, falou que o equipamento supera 10 amperes, a corrente para ele tem que ser uma TUE, tomada de uso específico. Não pode ser considerado uma tomada de uso geral, tem que ter uma tomada específica para aquele aparelho, com um circuito específico só para ele. No caso, em uma residência com uma tensão de 110 volts, se o aparelho for de uma potência de 1100 VA, vai dividir 1100 por 110, vai dar 10 amperes. Se deu 10 amperes, ainda não precisa de ter um circuito exclusivo para aquele aparelho, porque não pode passar de 10 amperes. Então isso aqui é meio que tranquilo, isso aqui. Passou de 10 amperes, tem que ser uma TUE, tomada de uso específico. Isso aqui diz que para cada cômodo, tem que ter circuitos independentes. Aqui, por exemplo, digamos aqui é uma copa, residência de 110 volts. Qualquer circuito que esteja alimentando essas tomadas, a iluminação, não pode estar alimentando alguma parte de outro cômodo. Agora, isto aqui, ó, circuitos comuns podem alimentar cargas que não extrapolem a corrente nominal de 16 amperes. É o que eu vou falar sobre isso agora aqui, ó. Vamos supor, isso aqui é uma copa, 110 volts, o perímetro é 22 metros. Então, o que acontece? A gente divide o perímetro por 3,5, porque se trata de uma copa. Para copa, cozinhas e lavanderias, tu divide por 3,5. Então deu 6,28 tomadas de uso geral. Porém, tu arredonda para 7. Tu coloca 7 e as 3 primeiras, lembrando que tem que ser de 600 VA. Ou seja, das 7, 3 tem que ser 600 VA. Então, partindo daqui, por exemplo, 1, 2, 3 de 600 VA e as outras 4 podem ser de 100 VA. Então, esse aqui foi o levantamento da demanda de tomadas de uso geral. Se for definido que aqui vai um ar-condicionado, um aparelho com uma potência de 1500 VA, por exemplo, além dessas tomadas, terá que ser acrescentada uma tomada de uso específico para aquele aparelho, que no caso é um aparelho cuja corrente extrapole a 10 amperes. Aí, no caso, feito o levantamento das demandas aqui, então, como é que seria feita essa tal de distribuição? Aqui é só o levantamento da demanda de tomadas. Agora, a distribuição de carga, de fato, é o seguinte: vamos supor que o quadro de distribuição esteja aqui. Aí, dele vai sair os eletrodutos para alimentar os circuitos. Então, vamos supor que foi traçado aqui um eletroduto, vou colocar em vermelho, vai passar alimentando essa tomada. Daqui vem para cá, ou seja, vai ligar, vai passar de caixa em caixa aqui, ó. Daqui também vai sair para cá para alimentar essa. Outra aqui. Aqui vem para cá também, ó. E aqui. Pode também passar um eletroduto ligando assim, fica tudo interligado. Então, o que seria feito? Isso aqui é só o eletroduto. Vamos supor, vou colocar aqui agora o circuito aqui em azul, um pouco mais fino. Então, vai sair um circuito para cá, para alimentar essa tomada aqui.
e pegando até essa aqui, ó. Eu não vou poder, com um só circuito, alimentar essa tomada, esta e esta, porque as três juntas vão dar 1800 VA. Então, se eu pegar 1800 VA e dividir pela tensão, 110 volts, eu vou ter uma corrente de 16,37 amperes, ou seja, ultrapassou 16 amperes. Um circuito é o que foi dito aqui. Os circuitos comuns podem alimentar cargas que não extrapolem a corrente de 16 amperes. Então, se eu for alimentar essas três aqui, vai ultrapassar, ó, 16 amperes. Então, para alimentar essas duas tomadas aqui, vai ter que ter um circuito para as duas apenas. Aí depois, eu vou ter que puxar um outro circuito para vir aqui, para seguir para as demais, para essa de 600 e dessa de 600 seguir para a outra ali, ó. Então esse circuito em laranja que vai estar passando aqui, ele vai passar por aqui, mas ele não vai estar alimentando essas duas tomadas. Para elas já tem um único circuito aqui alimentando elas. Então o circuito em laranja aqui, ó, ele vai estar alimentando esta e esta, 700 VA. Tranquilo, vai dar. Dividir 700 VA por 110 volts, vai dar uma corrente bem inferior a 16 amperes. Então, da mesma forma, partindo daqui, vai passar um circuito alimentando essa tomada, esta e a outra ali, ó. Então, nesse circuito vai estar 300, né? 100, 100 e 100. 300 VA tranquilo, um circuito alimenta. Vai dar bem menos que 16 amperes. Então, aqui, no caso, ficou com 3 circuitos. Um circuito para essas duas tomadas de 1200 VA, que vai dar menos de 16 amperes. Um outro circuito para alimentar esta de 600 e essa de 100, que vai dar 700 VA, também menos de 16 amperes. E um para essas três de 100 aqui.